aluno, tudo bom com vocês? Vamos começando aí mais uma semana de aula. Nessa aula a gente vai fazer aí uma atividade comentada lá na página 26, referente aí aos serviços, né, a questão da agricultura, o processo em que o produto, a matéria-prima, ela sai do campo para a cidade. Lembra que eu falei para vocês que a partir do momento em que é feita a colheita de alguma matéria-prima, de algum produto, ocorre o desperdício dessa matéria-prima. Vou fazer a colheita do tomate. Desde o momento em que é feita a colheita do tomate até chegar no supermercado, ocorre o desperdício desses produtos aí. Então, a gente lá na página 26, ele está questionando para vocês, né? Vai mostrar uma ilustração e com base nessa ilustração, vocês vão responder aí qual a relação entre o campo e a cidade. Então, vamos conhecer um pouquinho aí. Aí nós temos aí a questão, né, que fala desse desperdício, que 10% de todo o desperdício está concentrado ainda na colheita. 50% ocorre no manuseio, no transporte. 30% está onde? Nas áreas de abastecimento, nos supermercados, nas feiras, e 10% está aí nos consumidores. Nos consumidores ocorre o desperdício desses produtos aí. Então, olha só, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, 1/3 de todo o alimento produzido no mundo é desperdiçado. A fome é um problema mundial, então essa quantidade de alimentos desperdiçados poderia alimentar milhares de pessoas. Interessante isso daí, certo? E aí na página 26, na atividade, ele vai pedir para vocês observarem essa imagem. O que essa imagem está mostrando aí? Qual a relação do campo e a cidade através dessa imagem? O que nós estamos vendo aí? Primeiramente, a gente está vendo a imagem do que? Da plantação de trigo, né? A plantação de trigo aí. Nessa imagem também a gente observa lá no fundo que tem uma máquina trabalhando aí. Na segunda imagem a gente pode observar a indústria. Então a indústria ela faz o processo dessa matéria-prima. Na terceira imagem a gente está vendo um padeiro trabalhando aí com essa matéria-prima. E no último a menininha comendo um sanduíche lá, que deve estar gostoso aí. Então é o consumidor. E aí ele vai perguntar para vocês qual a relação entre o campo e a cidade. O que vocês colocaram aí, hein? Qual é a relação do campo e da cidade? Trata do quê? Cidade ela vai tratar da independência dos espaços rural e urbano nas etapas de produção de alimento, na qual há uma tecnologia produzida na área urbana para ser utilizada na agricultura. Nesse ponto aí ele está dizendo o quê? Que tanto a cidade como o campo dependem um do outro. Primeiramente, a cidade ela depende do campo para quê? Para se alimentar, para ter alimentação. O campo, ele depende da cidade para quê? Para ter produtos, né? Os serviços, como, por exemplo, as máquinas que trabalham no campo. Então, ele está demonstrando a relação aí que cada um tem, a independência, né? Que cada um tem do outro. E aí, nas demais cenas, a matéria-prima produzida no campo ela é fundamental para que o alimento seja produzido e para que as pessoas possam oferecer os serviços de fabricá-lo e comercializá-lo. Outra característica também da relação campo e cidade. Aí ele está falando que o quê? Que através de todo esse processo, nós precisamos do campo para os serviços, ou seja, tudo que nós vamos comprar nos supermercados ou na feira é produzido, né? Ele é produzido no campo, vai para as fábricas, precisa de todo um processo. Esse processo oferece serviços, como por exemplo, nós vimos lá o padeiro fabricando o pão, até chegar a nós consumidores. Então,
essa daí é a relação entre o campo e a cidade, certinho? Então, para vocês responderem bem, vocês podem voltar na releitura do livro de novo, vendo quais são as características do campo e da cidade. Nós falamos bastante sobre as características do campo e da cidade, o modo de vida das pessoas, não é verdade? Então, é isso aí que vocês vão colocar no textinho aí, nas linhas do livro de vocês aí, ok? Então, vai ficando por aí a página 26 da questão 5 aí, comentada para vocês. Então, nas próximas aulas, a gente vai poder abordar um pouco mais desse assunto aí, certo? E aí ele vai mostrar também, né, essa relação campo-cidade, que pode estar lado a lado, sobre as paisagens também do campo e da cidade, também estão relacionadas. Olha que interessante, porque é só no campo que ocorre, na área urbana que ocorre poluição? Não, no campo também pode ocorrer poluição. Então ele está demonstrando aí as características do campo e da cidade, porque modificação no campo acontece bastante, só que nós não vemos tanto quanto na cidade, certo? Então essa aí é a nossa aula de hoje, vamos ficando por aqui. Muito obrigada e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos então à nossa primeira aula de inglês dessa semana, ok? Já pega o seu livro de inglês, porque hoje as nossas páginas vão ser 47 e 48. Não só isso, vocês sabem que sempre eu trago alguma coisinha para revisar conteúdos. Então vamos ver o que foi que a teacher trouxe. Já coloca também aquelas páginas mencionadas aqui, a data de hoje, dia 30, tá? 47 e 48. Então olha só. Para revisar, eu trouxe aqui conteúdo da página 46, que são aqui as flags, as bandeiras dos países, tracinho, o nome da nacionalidade. No português eu digo que quem nasce no Brasil é brasileiro, quem nasce na Espanha é espanhol. Então, essa palavra espanhol, brasileiro, então isso daí eu chamo de nacionalidade. Então, quem nasceu nesses países tem essa nacionalidade aí. E aqui eu tenho embaixo de cada bandeira, o nome do país, seguido da nacionalidade, ok? Então vamos prestar atenção no áudio para que a gente consiga responder as atividades corretamente, ok? Let's go! 2. Listen and repeat. USA, United States of America, American. Japan, Japanese. Germany, German. Spain, Spanish. South Africa, South African. England, English. China, Chinese. Então, pessoal, revisadas aí as nacionalidades e os nomes dos países, tem um exercício lá da página 47. Teacher, mas essa sua apresentação tá diferente, normalmente fica igual ao do livro, né? Pois é, a teacher teve um probleminha de internet e não conseguiu logar, não conseguiu ver o livro digital. A página de vocês realmente está com um fundo de outra cor, mas não foi problema, a teacher deu um jeitinho. Trouxe aqui, digitou, ficou dessa forma. Do jeito que está aqui, é do jeito que está no livro de vocês. A diferença é que aqui está mais clarinho e aqui no livro a folha é de outra cor, tá? Então, do lado da bandeira do Brasil, eu tenho a palavra Brasil e você vai colocar o que embaixo? A nacionalidade em inglês, ok? A mesma forma aqui, eu tenho South Africa. Como que eu falo a nacionalidade de quem nasce nesse lugar? Eu acabei de revisar com vocês nacionalidade, ok? Então, vocês vão colocar aqui essas 6 corretamente. Não tem desculpa para erro, galera. O exercício é na página 47 e na página 46 eu tenho tudo escrito aqui. Não tem necessidade nem da teacher corrigir, tá bom? Então, indo mais adiante,
Indo mais adiante, galera, página 48. Tá escrito aí para vocês completar os espaços. Tá um pouquinho torta a imagem, mas o livro de vocês está perfeito. Então, localize a página 48. Vocês vão ver aí essas 4 pessoas aí, são 3 pessoas famosas e um objeto que é lá do Japão, tá? Então, para cada legenda de imagem dessa daqui vai ser uma nacionalidade. Vejam que aqui em cima eu tenho as 4, ó. American, English, Japanese e Brazilian. Vocês vão observar essas imagens e vão colocar corretamente as nacionalidades. Aqui observem que eu tenho a cantora famosa, que é Adele. Para ela eu utilizo she. Aqui eu vou ter o famoso jogador de futebol, Neymar. Para ele eu utilizo he. E por último tem essa moça aqui que também é uma famosa, só que a teacher já não conhece tão bem assim, que é uma mulher, e eu utilizo she para ela, tá bom? I'm so sorry, eu não conheço todos os famosos, mas eu sei que ela é uma famosa e sei que ela é de onde? USA. Isso daqui vai indicar se ela vai ser English ou American. E essa aqui vem de onde? Ela é de onde? England. Então, se você não lembra corretamente, volta na página 46, veja direitinho a nacionalidade para responder, ok? Teacher, já volto aqui para ver se você acertou. Terminou? Vamos então verificar se você acertou. A letra A, she's from England. She's English. B, he's from Brazil. He's Brazilian. C, it's from Japan. It's Japanese. E D, she's from the USA. She's American. Ficou com alguma dúvida? Deixa anotadinho nesse exercício dessa página, beleza? Acabou a aula, teacher? Claro que não. Então, só para revisar aqui, eu trouxe a imagem de uma menina e um menino. Imagem, tá? Não é uma foto. Só para representar que eu sei que quando é menina, mulher, eu vou utilizar o she. E a expressão que a gente está vendo nesse capítulo, que é sobre nacionalidade, eu vou ter que usar o verbo aqui is, seguido da nacionalidade, tá bom? In English, por exemplo, she is Spanish. Ela é espanhola. Aqui ele, no caso, é he. Eu vou também utilizar a mesma estrutura, is, seguido da nacionalidade. Qualquer palavrinha daquela página de nacionalidade você pode colocar aqui para descrever a nacionalidade de um menino, de um boy ou de um homem, de um man, ok? Indo mais adiante tem lá a página 48. Também não ficou tão perfeito assim, a teacher tentou, mas olhando no seu livro, o exercício 3 da mesma página dos famosos, tá perfeitinho. Então, acompanhando no livro você faz. Diz assim: look and write, você vai observar e escrever. Eu tenho imagem aqui de uma menininha, imagem, tá? Representando uma menina, e de um menininho, que eu tenho também a bandeira deles. Eles são desses países, dessas bandeiras. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever somente a nacionalidade? Claro que não. Isso estava muito fácil. Isso aí se tivesse só a bandeira aqui e eu pedisse no enunciado que vocês escrevessem a nacionalidade, aí vocês iam fazer assim, observar a bandeira e colocar só a nacionalidade. Como tem uma pessoinha do lado da bandeira, eu peço que vocês se atentem ao she e ao he e também ao is que vai no meio aqui, tá bom? Para poder responder. Então, responde direitinho, observa qual você vai usar o she, qual você vai usar o he e coloca a nacionalidade corretinha. A teacher já volta para ver se você acertou. Terminou? Vamos ver então? A letra A é uma menina. She's South African. Ela é sul-africana. B. He's German. Ele é alemão. Alguma dúvida, galera? Se ficou com dúvida,
Deixa anotadinho aí a sua dúvida para o plantão de dúvidas. Eu tiro as dúvidas de vocês toda segunda-feira. É só observar o horário da sua turma, tá bom? Então a nossa aula se encerra aqui hoje. Até mais. Bye, bye. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Gorete, ministrando a aula de língua portuguesa para o terceiro ano, aula do dia 30/6/2020, ou seja, a última aula do mês de junho, né? Então, o nosso mês de junho foi embora, né? Tá se indo, passaram-se as festas juninas, né? Mas não tem problema. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam desenvolvendo as atividades de vocês, entendendo as aulas, não só as minhas, de português e ciência, mas dos outros professores também, tá? E eu peço a vocês que participem do Tirar Dúvida, porque muito poucos alunos estão procurando para tirar dúvida. Eu acredito que muita gente esteja com dúvidas aí nas atividades, né? Então, assim, eu peço que vocês acompanhem, participem lá do Tira Dúvida, tá? Embora eu saiba que vocês são, ótimos, inteligentes, né? Então, agora nós vamos pegar o nosso livro na página 23 e vamos realizar a nossa atividade, ok? Vamos lá. A nossa atividade de hoje é sobre as monossílabas, átonas e tônicas e regras de acentuação monossílabas, que são dois conteúdos que estão ligados um ao outro, tá? Por isso nós vamos trabalhar todos eles hoje. Aí ele diz assim, que as monossílabas são as palavras com apenas uma sílaba, né? Conforme a intensidade com que são pronunciadas, elas são classificadas em monossílabas, átonas ou tônicas. Professora, átonas ou tônicas? Sim, uma vai ser pronunciada com mais força e outra mais suave, tá? Aí ele diz assim, a voz da consciência. Nós temos aqui a letra A e DA. São monossílabas átonas. E nós temos a monossílaba a voz, nós temos a monossílaba tônica. Aqui, a, ela é o quê? Fraca, né? E o da também aqui, ela é fraca. Então, a monossílaba tônica é a voz. Você fala com mais força, né? A voz da consciência. Presta atenção que quando eu pronuncio a aqui, ela não tem tanta entonação, mas quando eu pronuncio voz, aí o da também eu falo mais compassado, né? Mais devagar. Então, átonas são as sílabas mais fracas e as tônicas são as mais fortes, ok? Vamos lá. Aí nós temos ali, a número 1 diz assim, leia novamente o texto do balão de pensamento do Gatuno, né? Aí diz assim, agora sim, a voz da consciência já está me irritando. Aí ele diz na letra A, as palavras a seguir têm quantas sílabas? Olha só, quantas sílabas tem? A voz, da, já e me. Então elas têm o quê? Somente uma sílaba, né? Aí na letra B ele diz assim, qual é a classificação dessas palavras quanto ao número de sílabas? Ele está perguntando se ela é monossílabas, trissílabas, dissílabas ou polissílabas. Monossílabas, porque ela tem somente uma. Dissílabas é quando tem duas. Trissílabas já está dizendo 3. E polissílabas quando ela tem 4 ou mais sílabas, ok? Vamos lá.
Aí ele diz assim na letra C. No quadro do item A, qual é a única monossílaba acentuada? É tônica ou átona? É a palavra monossílaba acentuada é já. A única sílaba que tem lá que é acentuada é o já. E ela é tônica, porque vocês lembram que a átona ela é fraca e a tônica é a sílaba forte, ok? Muito bem, vamos lá. Ele diz assim agora, as regras da acentuação da monossílabas, aqui. Agora nós já vamos trabalhar as regras da acentuação. Por que elas são acentuadas? São acentuadas monossílabas tônicas terminadas em AS, ES, OS. Exemplo, lá, mas, pé, mês, dó, sós. Então, você tem que sempre observar isso aqui e você tem que aprender essa aqui, essas terminações A, S, E, S, ela pode estar seguida de S ou não. Por isso que ele tem o Azinho fora e o S entre parênteses, porque a palavra pode vir seguida com o S ou não, tá? Aí agora ele diz assim, a número 2. Vamos ler aqui. As palavras voz e já são monossílabas tônicas, porque elas são pronunciadas com mais força. Contudo, apenas uma delas é acentuada, né? Para saber por que isso acontece, é preciso conhecer a regra de acentuação, que leva em conta a terminação das palavras. Então, o já, ele é acentuado, porque ele é uma monossílaba terminada em A, né? Mas ela pode ser seguida do S ou não, ok? Aí ele diz, leia as monossílabas do quadro, vamos lá. Todo mundo lendo junto comigo, Bem, pá, mês, nós, do, só, chá, três, luz, sol, traz, fé, trem, pó e mal. Agora vamos lá. Na letra A ele diz assim, quais palavras não são acentuadas? As que não são acentuadas, que estão lá no quadro, você vai escrever ao lado. Bem, do, luz, sol, trem e mal. E as acentuadas são pá, mês, nós, só, chá, três, traz, fé e pó, ok? Na letra C, diz assim, complete o quadro com as palavras acentuadas, considerando a terminação. Então, as palavras terminadas em A, seguido ou não de S, E, seguido ou não de S e O, seguido ou não de S, que são a regra de acentuação aqui, A e S, seguido ou não, E, seguido ou não de S, O, seguido ou não de S, né? Isso é a regra. Essa regra você tem que aprender, tá? Vamos lá. Então, as que são acentuadas, seguidas ou não de S é pá, chá e traz. E, seguido ou não de S, mês, três e fé. Então, ele pode vir com S no final ou não. Tem que estar sempre prestando atenção, tem que estar ligado. Ou, seguido ou não de S, nós, só e pó. Entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido. Pelo jeito está todo mundo craque, porque eu não vejo ninguém participando do Tira Dúvida. Então, todo mundo está entendendo, né? Vamos lá. Na página 24, a número 3 diz assim: quais das monossílabas a seguir são acentuadas? Pinte-as de vermelho e acentue-as. Então, aqui nós temos aqui, eu pintei aqui para vocês, e vocês vão pintar aí no quadro de vocês, né? E vão acentuá-las, Gás,
mar, paz, ver, mês e vou. Então aqui tem palavras acentuadas seguidas de S e também temos as as que não acompanham o S. Por exemplo, gás termina com A, S. Mar somente com A. Paz com A, S. V com E. Mês, E e S. E o vou somente com O, né? Muito bem. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, tá? Eu deixo uma mensagenzinha para vocês que diz assim: abra um livro, deixe-se levar. Um novo mundo você vai encontrar. Como eu já falei para vocês, cada vez que você lê um livro, o que você faz? Você aprende a falar melhor, você aprende a ler melhor e você viaja no conteúdo, vamos dizer, na história que está lá naquele livro, né? Cada vez que você lê um livro, você vai fazer uma viagem naquela história, né? Principalmente quando você gosta muito da história, você se sente dentro daquele livro, dentro daquela história. Por isso eu sempre digo para vocês, continuem fazendo leitura, peguem livros para ler, não leia qualquer livro, leia um livro que seja interessante para vocês, historinhas, reportagens, né? Isso é muito importante para vocês, tá? E também para o aprendizado, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, muito bem, né? Vamos lá, boa aula, até mais para vocês, ok? Tchauzinho!